Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula depois da avaliação A1. Vamos falar sobre falha. Uma falha é qualquer evento ocorrido no sistema que afete o seu funcionamento. Vejamos alguns exemplos então de falhas. Erro no disco, falta de energia. Outro exemplo seria um erro de software ou uma catástrofe. As possibilidades de falha são diversas. E para cada tipo de falha que existe, vai ser aplicada então uma técnica diferente, ok? Vamos agora então conhecer um pouquinho sobre as classificações de falhas, né, Carlos? Vamos lá, vamos dar uma olhada então na classificação das falhas, que são maneiras a gente... falha do computador, um erro de transação ou de sistema, uma imposição do controle de concorrência, problemas físicos ou catástrofe. Outro exemplo são as falhas de disco. Outro exemplo de falha nós temos aí erros locais ou condições de exceção detectadas para a transação. Nós temos aí a classificação das falhas. Agora, vamos começar a pensar em como resolver? Como resolver, nós chamamos de recuperação. A recuperação ela permite restaurar um banco de dados para um estado consistente antes da ocorrência da falha. Vamos a algum exemplo aqui. Olha, nós temos aqui um exemplo de recuperação. Eu tenho uma transferência entre A e B. Sendo que A, ela tem um valor inicial de 1.000. E B tem um valor aqui de 2.000. Então aqui eu inicio a minha transação T1, chamada T1. Eu vou ler o valor de A. E aqui eu vou fazer uma operação matemática. Eu tenho 1.000. 1.000 menos 50. Eu escreveria quanto aqui na variável A? 950, né? E aqui eu vou passar para a próxima instrução. Mas antes que eu faça a leitura de B, ocorreu então uma queda no sistema. E agora? De como eu recuperar isso tudo? Para isso, nós vamos ter que usar técnicas de recuperação, certo? Mecanismos que vão permitir recuperar o banco de dados para um estado consistente, considerando diferentes tipos de falhas. Por exemplo, para efetuar a recuperação, nós temos que considerar o tipo de dispositivo de armazenamento de dados. Também, que tipo de arquivo que está sendo usado, que técnica de armazenamento está sendo usada para armazenar esses dados. E também em como as falhas afetam os dados. Nesse sentido, vamos discutir aí algumas ações de recuperação. Vamos lá. Nós temos aí as ações de recuperação. Elas podem ser tomadas durante a execução da transação ou após a ocorrência de falhas. Esses dois tipos de ações de recuperação podem estar associadas a técnicas de recuperação diferentes. Bom, então os mecanismos de recuperação de dados que nós analisaremos nessa aula são as seguintes. Olha, a de logs, atualização adiada, atualização imediata, checkpoints, transações concorrentes, bancos de dados múltiplos e sistemas de backup. Logs, ele é aqui, como você pode acompanhar no slide, ele é um histórico, então, das modificações no banco de dados realizadas, então, por uma transação, né? Esse esquema de logs, ele é o mais utilizado dentro dos BDs para a recuperação de dados. É essencial que ele seja criado antes da operação ser efetuada no banco. Nós temos a estrutura do nosso arquivo, que contém 4 campos diferentes. O identificador de transação, o identificador do item de dados, o valor antigo e o último campo aqui é o novo valor. Vamos ver agora um exemplo, o T1 start, né? Iniciei a minha transação 1. T1, aí C1, ali é o identificador, 100 o meu valor antigo e 150 o meu novo valor. E por aí vocês conseguem acompanhar o restante do exemplo, né? Dentro dos logs, cada transação gera uma entrada no arquivo de log, o que pode torná-lo, então, muito grande. E também que o log permite uma modificação que possa ser desfeita, né? E vale lembrar também que a técnica de log, ela é base para o funcionamento de outras técnicas. Por exemplo, a técnica de atualização adiada, que diz que uma transação não pode alterar o banco de dados até que atinja o seu ponto de efetivação. O que seria o ponto de efetivação? Todas as operações, elas devem ser primeiro registradas no log e deve-se garantir que o log seja gravado em disco. Se uma transação não alcança o seu ponto de efetivação,
o registro de log de todas as operações dessa transação deve ser ignorado. Refazer as alterações de uma transação que não foi efetivada não é necessário. E também vale lembrar que operações de leitura não afetam o banco de dados. Agora vamos acompanhar aí um exemplo. Nós temos aqui duas transações. Uma transação T1, então T2, e vamos ilustrar a montagem do arquivo de log. Então vamos supor que num instante, uma transação T1 lê o item de dados A e T2 lê o item de dados C. No momento de efetuar uma escrita, são geradas as entradas de log. A transação 2, ela é finalizada nesse instante, enquanto a transação 1 continua e depois ela é terminada. Então isso aí faz a gente pensar em algumas situações. Então nós temos primeiro a situação A. Na situação A, a transação 1 é iniciada, mas antes de efetuar o commit, ocorre uma falha. Nesse caso, a gente tem no registro de log uma única transação que não foi efetivada. Então, se não foi efetivada, esses registros de log, eles devem ser ignorados. Outra técnica, né, de recuperação de dados que nós temos é a de atualização imediata. Essa técnica de atualização imediata, ela permite o quê? Que as modificações no banco de dados sejam feitas com a transação no estado ainda ativa. Caso de falha, o valor antigo do registro de log é utilizado. Para quê? Para restaurar os itens de dados modificados. Utiliza dois algoritmos para trabalhar, então, esse quesito de atualização. O primeiro dele é o undo e não redo. Ele desfaz e não refaz. O outro algoritmo que nós podemos ver aqui é o undo redo, né? Quer dizer, desfaz e refaz. Dessa maneira, a gente pode pensar nas diferenças entre a atualização imediata e a atualização adiada. Agora, na técnica de atualização imediata, como quando a transação, antes da transação estar efetivada, já alterou no banco de dados, se der algum problema, tem que desfazer. Então, por isso que prevê a utilização dos algoritmos undo e redo, né, que seria desfazer e refazer. Então, a atualização adiada não desfaz a alteração, apenas refaz quando necessário. A atualização imediata, ela desfaz e refaz quando for necessário. Bom, outra técnica que nós temos para analisar é a técnica do checkpoint. Nas transações vamos ter que refazer e vejamos as particularidades do checkpoint. Acompanhe no slide. O checkpoint a gente pode traduzir por ponto de verificação. É como se você marcasse, ó, até aqui tudo beleza, né? Para caso, né, eu precise então refazer esses logs, atualizar esses logs novamente em caso de uma falha, ele parta a partir daquele ponto de marcação, né? Bom, nós devemos considerar ainda também a situação que prevê transações concorrentes. Imagina a situação que uma transação teve uma falha, por exemplo, uma atualização imediata, e aí está sendo aplicada a técnica de recuperação quando uma outra transação tenta acessar aquele item de dados. O que vai acontecer? Então, veja só, nós temos aqui o mecanismo de recuperação considerando transações concorrentes. Para reverter uma transação que falhou, temos que desfazer as atualizações realizadas por ela. Uma cópia de segurança, certo? Uma cópia de segurança, ela serve para quê? Ela serve para você manter os seus dados para o caso de acontecer algum problema e o sistema original tornar-se indisponível. Uma forma de implementar um backup é manter uma cópia do banco de dados em tempo real online, certo? Para o caso de, quando o sistema original estiver fora de operação, a gente tem um sistema igualzinho, idêntico, que possa entrar em operação e assumir a responsabilidade de servidor de banco de dados. Aí nós temos, nesse caso, certo? Para utilizar backups, existem 3 desafios principais que devem ser considerados. O primeiro é a detecção de falhas, uma transferência de controle, o tempo de recuperação. Por exemplo, vamos supor que o sistema original deu problema e você fez backup do seu banco de dados em disquete. Meu querido,
até você ler todos os dados desse disquete, é mais fácil consertar o banco de dados original. Então vamos